Olá pessoal, eu sou Gisélia Lakja, trabalho com astrologia kármica, regressão a vidas passadas, sou de Salvador, Bahia e estou aqui para palestrar para vocês no 4º Congresso Internacional de Astrologia Online, o já conhecido Sinastro. E primeiro de tudo eu quero agradecer o convite de Janaína Lucena e de Vanessa Gbazelli Paim para participar desse evento tão importante que já está fazendo história. Então, o meu tema é a Casa 12, mas eu queria primeiro explicar para vocês a escolha desse tema. Muito oportunamente, quando Janaína me convidou, ela disse: vou mandar para você a lista das questões que o público colocou como prioridade que queria ver no próximo evento. Então, o meu tema foi escolhido dessa lista dos pedidos do público para ver esse tema no congresso seguinte, que vai ser agora, né? Então, eu escolhi a Casa 12, tinha muitos pedidos sobre o significado dessa Casa 12. E para mim é um desafio também falar dessa Casa 12, pensando na minha própria Casa 12, no meu próprio mapa. Então, eu espero que vocês possam aproveitar. A Casa 12 é sempre algo misterioso, tá? E no convite que eu fiz para o congresso, eu pedi que os estudantes de astrologia pegassem seu mapa e assistissem a palestra com o mapa na mão. Então tá valendo. Aprender um pouco mais sobre sua própria vida, sobre seu próprio mapa, assistindo essa palestra da Casa 12. O nome que eu dei para essa palestra é Conexões com a Casa 12. Então, primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção, porque eu sei que tem pessoas que não conhecem o mapa astrológico, o significado, é lembrar que o mapa astrológico, o mapa natal de cada pessoa tem os 12 signos, tá? Então esses 12 signos estão dispostos no mapa e o mapa é uma mandala. Eu tenho uma mandala vazia aqui que eu gostaria de mostrar. Então o mapa é uma mandala com os 12 signos. Todo mundo tem os 12 signos no mapa. Então, quando a gente fala de casas astrológicas, estamos pensando nessas divisões, nessas 12 divisões do mapa que trazem assuntos diferentes para a vida da pessoa. O tema da minha palestra, Conexões com a Casa 12, a Casa 12 é exatamente esse espaço aqui, né? O último pedaço. Eu costumo chamar atualmente as 12 casas de gavetas, porque é como se nós tivéssemos gavetas, 12 gavetas, que a gente pode ir abrindo e fechando e mexendo o que tem lá dentro para trazer para a vida atual. Então, a Casa 12 é o último setor do mapa, é a última gaveta. E a gente pode perceber que ela é anterior à primeira. Então, é a última gaveta, está atrás da primeira, que representa o começo do mapa, ou o signo ascendente. Então, os significados dessa Casa 12, por si só, pelo fato de estar atrás do ascendente, que representa o projeto da vida atual, a missão de vida, como começamos nossas coisas na vida, o que é importante, o livre-arbítrio está muito associado a esse eixo ou essa gaveta 1. A gaveta 12, o passado, tudo que eu trago do passado. Então são vários significados dessa Casa 12, eu vou fazer uma listinha desses para vocês irem percebendo quanta coisa está guardada nessa Casa 12. Mas antes disso, quero lembrar também que o mapa inteiro, ele é representante, o representativo da encarnação da pessoa, do que a pessoa veio fazer. Então, do que ela trouxe como bagagem, seus créditos e seus débitos. Essas questões estão espalhadas no mapa inteiro. Você não nasce num momento, numa data, numa cidade, numa hora, num país, por acaso. Tá? Então, quando você nasce, que a gente tira esse mapa astral, ou mapa astrológico, ali tem uma história.
uma história nova, mas que tem por trás uma bagagem do passado, tá? O mapa em si não vai dizer quem você foi, quantas vidas você teve, se você é evoluído ou não evoluído. Não é a função do mapa astrológico do mapa astral. Mas essa perspectiva ajuda você a entender em que áreas da sua vida atual estão distribuídos esses créditos e esses débitos. E quem representa isso com mais força, quem representa essa questão dos créditos e débitos do passado, é exatamente a casa 12. Tá? Então, o que tem na casa 12? Tudo que aconteceu antes de você nascer. Desde a sua vida intrauterina, portanto, o ambiente que você viveu dentro da barriga da sua mãe, portanto, o que acontecia com ela, o que acontecia em volta do seu nascimento, ou do seu pré-nascimento, até a bagagem da última vida. Na perspectiva da astrologia kármica, a casa 12 representa também a bagagem da última vida. O que nós chamamos, no geral, como o título dessa gaveta? As limitações. As limitações que a gente traz para a vida atual. Por quê? Porque essa gaveta é uma incógnita. Imaginem como se fosse um freezer, ou um porão, ou um sótão. Tem muita coisa guardada lá, mas que nós não temos consciência imediatamente, exatamente porque ela está atrás do nosso nascimento, da nossa chegada, que é o signo ascendente. Então, todo mundo tem uma casa 12 no mapa, todo mundo tem uma gaveta com questões inconscientes, que é outro significado dessa área, e que precisa de alguém externo para falar sobre aquele tema, sobre aqueles assuntos, porque é difícil para a própria pessoa se conscientizar do que tem lá. A gente não vê direito, então a limitação nesse sentido, eu preciso mexer para saber o que está lá. Então, o ambiente da última vida, a vida intrauterina, as questões kármicas da última vida, créditos e débitos. A gente chega a dizer que a casa 12 do mapa da pessoa é como se fosse o signo ascendente da última vida. Porque vocês viram que cada casa ou cada gaveta tem um signo, que é o dono da casa, digamos assim. Então, aquele signo que você tem aí na sua casa 12 representa o potencial mais próximo que você traz do passado. Só que, representando esse passado mais recente, você não tem um acesso direto para lidar com aquele tema, com aqueles assuntos. Você precisa, para se apropriar do que tem lá e trabalhar a limitação que é natural dessa casa 12, você precisa ou fazer uma terapia, ou trabalho de autoconhecimento, e claro que a maturidade também traz essa possibilidade de você mexer melhor, conhecer melhor a bagagem que você traz na casa 12. Muitas vezes a gente pensa, quando coloca o tema limitação, como um título forte e claro e geral para essa casa 12, dá a impressão logo que nós estamos paralisados. Não é verdade. Mas é como se inicialmente se precisasse desse tempo para perceber que a vida agora é outra. A casa 12, de uma certa forma, vai representar um passado que você já viveu. Sua vida hoje é outra, sua encarnação hoje é outra. Claro que para algumas pessoas, em alguns mapas, vai estar aparecendo, vai sinalizar que a pessoa pode estar repetindo a encarnação, melhor dizendo, repetindo temas
ou dando conta de assuntos que já mexeu fortemente na última vida. Mas aí são as análises específicas para cada mapa. De qualquer forma, é importante entender que a casa 12, como limitação, ela não significa um acesso bloqueado para sempre, tá? Ou uma dificuldade de acessar aquele espaço, aquele conteúdo. Mas tem outros aspectos da casa 12 que a gente pode vivenciar durante a vida. A casa 12 também traz questões de saúde, problemas de saúde, saúde que pode estar ligada inclusive a vidas passadas. Então, doenças crônicas, doenças que você já nasceu com ela, e também no sentido psicológico, não só no sentido físico. Mas a casa 12, ela representa também a sua dificuldade imediata de acessar com clareza. Então, imagine como se você pensasse, ou sonhasse, imaginasse, idealizasse algo que você quer fazer, que você acha que está fazendo. Isso inicialmente é a casa 12. E por quê? A gente tem que pensar que a casa 12, num mapa padrão, o que é um mapa padrão? É um mapa que eu chamo o mapa do universo, a posição dos signos como está lá no céu. Então, quem é o signo natural da casa 12? É o signo de Peixes, né? Que nesse desenho aqui, Peixes está ocupando um setor 7, a casa 7, ou a gaveta 7. Mas no espaço natural, no zodíaco natural, Peixes é o signo que ocupa a casa 12. Peixes é regido por Netuno, e essa combinação Netuno, Peixes, casa 12, traz potencialmente esse tipo de assunto, né? Os sonhos, a idealização, a fantasia, o fugir da realidade, quando a realidade não está de acordo com o que a gente está pensando, com o que a gente está querendo. Então, a nossa casa 12, pessoal, no mapa específico, traz sempre essa tendência da gente fugir ou da gente achar ou imaginar que está agindo daquela forma que nós estamos propondo. E se alguém de fora não chega e não nos dá uma referência, não nos devolve, não, você não fez isso, você sonhou, você disse que ia fazer, mas você não fez. Então isso é a casa 12, para todo mundo, rico, pobre, astrólogo, professor, doutor, todo mundo tem uma casa 12, todo mundo tem as 12 gavetas no mapa. E essa casa 12 é o mistério. Eu quero, nessa palestra, abordar com vocês um dos aspectos dessa casa 12. Como vocês viram, são muitos. Mas eu vou abordar, como eu trabalho com astrologia kármica, eu quero abordar com vocês exatamente esse lado kármico da casa 12. Kármico no sentido das bagagens que a gente traz, os créditos e débitos que vêm desse passado. Então, vou fazer uma viagem rápida pelo zodíaco. Vejam bem, lembrem que quando a gente se propõe a falar sobre um tema no mapa astrológico, é como um recorte. É claro que o mapa inteiro é importante, o mapa inteiro precisa ser analisado para que a gente fale e oriente bem a pessoa quando está fazendo uma consulta, mas quando você escolhe um tema, invariavelmente você tem que fazer esse recorte. Então, nosso olhar agora é para aquela casa 12, tá? A última área do mapa, sob a perspectiva da astrologia kármica. Então, eu vou fazer uma viagem rapidinha pelos signos que poderiam ocupar essa casa 12 e o significado de ter esses signos nessa área, nessa gaveta, para a pessoa na vida atual. Áries na casa 12, você vai ter dificuldade de começar, tá? Esse é um dos aspectos, dificuldade com os começos. Pode ter mais aprisionada a sua agressividade, o seu impulso, enfim, as características de Áries foram fortes
na vida passada, como crédito ou como débito. Então hoje elas estão no bastidor, que é uma palavra-chave que eu não usei ainda para a casa 12. Touro na casa 12. Você pode ter dificuldade inicial com a matéria, com concretizar as coisas que você começa, com lidar com o dinheiro, com definir o seu trabalho, definir seus recursos materiais, lidar com o seu corpo físico, né? Gêmeos na casa 12, questões com a comunicação. Então, se isso já foi forte no passado, Gêmeos é o versátil, o curioso, que pega vários assuntos ao mesmo tempo, que não gosta de ficar quieto, que parece que tem vento nos pés, asa nos braços e antena na cabeça, né? Então, Gêmeos na casa 12, hoje você pode ter esse desafio com a questão da comunicação. Uma dificuldade inicial de colocar a sua ideia, o seu projeto, de escrever ou de falar, na comunicação de um modo geral. Câncer na casa 12 é uma questão kármica com família. Então, tem algo relacionado com a família, que pode ser a mãe, já que Câncer representa a maternidade, pode ser com a mãe, pode ser com a família como um todo, com a questão de família, com a questão da origem, da casa que a pessoa ocupa, da cidade, e também com os sentimentos. Então, uma pessoa muito sensível, mas que para a vida atual isso vai funcionar como um bastidor ou como um elemento mais desconhecido a ser retomado ou ser revisto à luz do projeto atual. Leão nessa casa 12. Bom, Leão na casa 12, todo mundo que me conhece sabe que eu adoro a frase de Leão, que é: eu sou no mínimo máximo. Imagine eu sou no mínimo máximo numa casa 12. Leão gosta de aparecer, de ser centro das atenções, de chegar chegando. Leão na casa 12, esse brilho e esse aparecer, esse ser o centro das atenções, faz parte da última vida, faz parte do passado. Então, na vida atual, vai ter que rever quais são as condições e quais são as questões importantes desse aparecer ou desse ser o centro no projeto novo, no projeto da nova encarnação, da nova vida. Virgem na casa 12. Virgem é o signo da saúde, da organização, do detalhe, da rotina, do controle de qualidade. Então, isso já faz parte do passado dessa pessoa que tem Virgem na casa 12. Então, para a vida atual, ela pode precisar ser mais cuidadosa com a saúde, ela pode precisar reorganizar mais a vida dela, porque ela já fez isso antes, sempre lembrando que é importante a análise do todo do mapa para entender exatamente como que vai usar na vida atual, qual é a proposta nova ou a repetição de proposta para a vida atual. A gente só sabe depois que analisar o mapa como um todo. Mas Virgem também é o signo dos detalhes. Então, na casa 12, um dos riscos que Virgem corre na casa 12 é do perfeccionismo, das manias, né, de ficar preso a detalhes que foram importantes no passado, que pode ser que hoje não seja mais. De qualquer maneira, precisa estar atento como vai usar essa bagagem do passado hoje. Libra na casa 12, questões kármicas com as relações. Relacionamento é outro signo que eu gosto da frase: eu não existo sem você. Libra não existe sem o outro. Libra não faz nada que não seja em parceria, que não seja em dupla, que não seja pensando no outro, né? E corre o risco da indecisão. Então, Libra na casa 12, você já teve essa expressão importante no seu passado imediato. Relacionamentos importantes, parceria, diplomacia, né? Cuidado com o outro, ou lidando literalmente com a justiça pelo trabalho.
mas hoje precisa ver onde é que vai reorganizar esse potencial de relacionamento. Escorpião. Escorpião é um signo por si só que já é desconhecido. A gente nunca conhece um escorpião, ele não se mostra do mesmo jeito todos os dias. Aliás, nem durante o dia. Né? Acho que nem ele mesmo se conhece definitivamente. Imagine juntando o signo de escorpião, que já tem essa característica de profundidade, de hermetismo, na casa 12. Bom, sem dúvida nenhuma, no passado mexeu com poder. Mexeu com poder, ou mexeu com questões de dinheiro, de administração, de coisas profundas ou coisas relacionadas aos mistérios da vida, mexeu com a morte. Escorpião é o signo mais poderoso que tem. A gente não discute o poder de escorpião, a gente discute como usa. Então, escorpião na casa 12, a pessoa traz uma bagagem de quem já está acostumada com essa energia. Seja também na medicina, seja na magia, seja em sociedades secretas. O poder é algo que fez parte da vida passada dessa pessoa. Sagitário, na casa 12. Bom, Sagitário é liberdade. Sagitário não quer limites. Imagine Sagitário numa área que por si só representa as limitações. O Sagitário é aventura, é projetos, é ir mais longe, é não aceitar limitação no seu caminho, mas Sagitário é o buscador. Uma das propostas de Sagitário é traçar uma meta, traçar um objetivo, traçar onde vai chegar. Então, o Sagitário na casa 12 é uma vida passada que tem já um conteúdo relacionado a esse tema, ou como aventureiro, ou como alguém do ministério religioso, ou algum filósofo, um mestre, ou alguém de vida mais natural, porque Sagitário detesta que lhe coloquem leis. Então, isso na vida atual vem como uma limitação, tem que reaprender a lidar com essas características. E Sagitário, como buscador, também é autodidata, né? Então mostra que é uma pessoa que cresceu, que se expandiu no passado em uma dessas direções que eu falei. Capricórnio. Capricórnio, na casa 12, traz um senso muito grande de responsabilidade para a vida atual. Por quê? Porque no passado, casa 12, essa pessoa já teve essa oportunidade de estar ou numa posição de destaque, ou lidando com muitos compromissos, ou se sentindo preso, se sentindo aprisionado em alguma situação. Mas Capricórnio é o viciado no trabalho. Capricórnio, como a gente diz, não dá ponto sem nó. Ele precisa chegar onde ele quer, e se ele tiver paciência, perseverança, ele chega. Mas na casa 12, parece que ele está sempre querendo chegar lá e não chega. Né? Por quê? Porque isso já fez parte da vida atual. Então, para mexer com essa questão hoje, precisamos ver quais são os créditos e débitos dessa casa 12 em Capricórnio. Capricórnio também está relacionado com a paternidade, o sentido de paternidade. Paternidade, relação com o pai, então pode ter questões kármicas a resolver na vida atual com o pai ou com figuras de autoridade, né? Porque Capricórnio está ligado a estruturas organizadas, então pode ser um karma também com responsabilidades no governo, em instituições públicas, enfim. Traz para a vida atual o resolver questões kármicas com compromisso, responsabilidade, posições sociais, né, destaque e muito trabalho. Aquário. Aquário, nessa casa 12, Aquário é futuro.
Aquário é independência, liberdade, vanguarda, originalidade, inovação. Aquário nessa área mostra que a pessoa já foi vanguarda ou já se ligou muito a grupos, ou como a gente diz, as tribos. Aquário se dá bem com várias tribos. Aquário não gosta também de ficar preso a uma coisa só. Intuição, inovação. Então a pessoa já traz uma semente do passado ligada a questões de vanguarda ou ligadas à revolução, a ser independente, a pensar não só em si, mas nos grupos ou nos amigos e a trazer ou a querer trazer algo de novo para dar conta na vida atual. Algo de novo relacionado já com essa bagagem que ele tem do passado. Peixes na casa 12, que é a área que ele rege, né? No mapa padrão, no mapa original do zodíaco. Peixes na casa 12 é a sensibilidade, a imaginação, pode também no passado ter mexido com coisas de sensibilidade, pode ter mexido com coisas espirituais. Peixes traz fortemente questões coletivas e questões ligadas a um desprendimento de si para dar conta de um coletivo, para dar conta de ajudar os outros. Então, peixes na casa 12, a pessoa pode ter mexido com muita gente, ter ajudado muita gente ou ter atrapalhado, né? Uma questão importante de ter claro sempre para a compreensão do mapa como um todo é que não existe signo bom nem signo ruim. Na verdade, a gente escolhe em que lado, digamos assim, das características do signo a gente vai se colocar. Então, o lado positivo, vamos dizer assim, de peixes é essa condição, essa possibilidade de sair de si para ajudar o outro sem esperar nada em troca. Então, é o signo que traz a possibilidade de amor incondicional, de ajuda incondicional, mas no lado negativo é o que mais está sujeito a se enganar e a enganar os outros ou a ser enganado, por conta dessa característica mesmo de imaginação, sensibilidade, mediunidade, sem querer falar aqui no aspecto religioso, mas no aspecto do fenômeno, né? Peixe está muito relacionado com a senso-percepção, por isso favorece os artistas, favorece as pessoas que trabalham em ambientes espirituais ou as pessoas que trabalham em áreas sociais, trabalham com ajudas filantrópicas, trabalham em ambientes fechados, que já é inclusive um espaço de casa 12, ambientes fechados. Então, falando dos 12 signos, a gente tem uma noção desses signos na casa 12, a gente tem uma noção, né, vocês se tiverem com o mapa na mão, pensem um pouquinho sobre as características, as qualidades desses signos e o que isso tem a ver com a vida de vocês hoje. Porque nós falamos só de signo, mas muitas vezes dentro dessa gaveta, que é a casa 12, tem planetas lá no momento do nascimento. Então isso também dá um diferencial. Imaginem, como eu falei, essa casa 12 como um espaço de bastidor, como um espaço que a gente não conhece, precisa do outro para conhecer. Então imaginem como se estivesse entre parênteses, eu tivesse congelado. Planetas nessa área, quem tem planetas nessa gaveta, nessa área 12, vai ter também uma limitação inicial nesses planetas, ou no significado que eles trazem para a vida da pessoa, tá? E cada um desses planetas vai trazer um tipo de repercussão, um tipo eu até usaria dizer, às vezes traz medos,
A casa 12, como esse ambiente de bastidor, mas que funcionou na última vida como uma área de expressão, muitas vezes, na vida atual, a pessoa se sente limitada em expressar aquelas características do signo da casa e dos planetas que estão lá dentro, tá? Então, esses planetas não estão soltos no mapa, tá? Eu vou mostrar no final alguns mapas para vocês e aí vocês vão entender melhor. A gente não vai fazer uma análise detalhada aqui da casa 12 nem desses mapas que eu trouxe, mas precisa entender, quem já tem seu mapa na mão ou quem já viu mapas traçados, que o mapa contém os planetas, a posição dos planetas naquele momento do nascimento, e eles se relacionam entre si. São aquelas linhas coloridas no meio do mapa que as pessoas, mesmo sem entender o que elas significam, se acostumaram a analisar pela cor. Nossa, tá cheio de vermelho, tá cheio de verde, tá cheio de azul, né? Então, ficaram com essa linguagem com os créditos e débitos mais visíveis. Então, imaginem que esses planetas na casa 12, eles fazem conexão com o resto do mapa. Então, veja, a casa 12 representa, por um lado, nosso passado, nossos créditos e débitos, e, no entanto, a gente não está presa para a vida toda ali. Aquilo tem um sentido, porque a casa 12 também informa desses talentos que a gente teve no passado, dessas características, que parte disso pode estar na nossa vocação de hoje, em algo que eu já posso realizar hoje. Seja para melhorar, porque não fiz direito, porque tive dificuldade, porque é um débito, seja para expressar e dividir mais ainda aquilo que eu já fiz muito bem e que agora me vem com muita facilidade e eu distribuo de graça, vamos dizer assim. Então, a relação que esses planetas na casa 12 fazem com o resto do mapa também é muito importante. Eu não quero aqui dar uma receita de bolo, tá? Que o mapa não dá receita de bolo para ninguém. Mas eu acho que é importante nessas oportunidades a gente poder falar mais da prática, do lado concreto que o mapa pode trazer e ajudar no entendimento nessas coisas, vamos chamar assim, nessas coisas miúdas, nessas limitações, nesses medos, nessas inseguranças que basicamente a casa 12 mostra e que às vezes nos limitam a procurarmos expressar melhor ou fazermos coisas que estão lá guardadas e que se a gente não mexer, não descongelar, não vai acontecer. Então, do mesmo jeito que eu coloquei os signos, eu vou colocar rapidamente os planetas, né? Vocês imaginem aí esses planetas nessa casa 12. Tem pessoas que têm essa gaveta muito cheia, a gente não vai falar disso aqui, mas é claro que se você tem muitos planetas nessa área, você vai estar mais preso ao seu passado do que uma pessoa que tenha um planeta ou que não tenha planeta nenhum. Todos têm uma lição do passado para fazer a conexão com a vida atual, mas vamos dizer que são pesos diferentes, são histórias diferentes que eu não quero nem colocar aqui como melhor ou pior, mas a história de cada um. Tá? Então vamos começar pelo Sol. Imagine o Sol, que é nosso brilho, que representa a sua individualidade, seu centro de luz, sua visibilidade, o que você mostra. O Sol é o que representa o signo de nascimento da pessoa. Então o Sol nessa área já mostra que brilhou muito no passado e que esse brilho hoje pode ser uma coisa difícil. Isso não significa não ter reconhecimento, mas uma pessoa com o Sol na casa 12, hoje ela talvez tenha que trabalhar mais o ego. Ela não tem que ficar buscando os aplausos que ela teve no passado. E talvez ela brilhe nos ambientes de casa 12. Vai brilhar no hospital, vai brilhar nos trabalhos filantrópicos, vai brilhar em profissões onde vai ajudar pessoas, né?
e aí o signo que tiver o Sol vai fazer diferença, mas o Sol é o grande iluminador da vida da gente, é a nossa estrela guia, vamos dizer assim. Então, um Sol de casa 12 já é uma condição de que aquele brilho do passado não precisa ser o mesmo hoje, você não precisa dele hoje da mesma forma, tá? A Lua reforça karmas de família. A Lua, nessa condição, na casa 12, você tem que trabalhar na vida atual essas questões com família, com sentimento, com sensibilidade, com comportamentos de cuidar, de ser cuidado. Isso pode ser uma limitação. Mercúrio. Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, com Mercúrio na casa 12, você pode ter dificuldade de se expressar, ou se expressar de maneira fantasiosa. Suas ideias podem ser muitas, mas elas não têm, digamos assim, elas não têm uma conexão direta com a realidade. Você fala, você cria, mas você não realiza, ou você tem dificuldade de realizar aquilo que você está pensando ou projetando. E tem que aprender a lidar melhor com esse Mercúrio, a achar uma função melhor para esse planeta da comunicação na sua vida atual. Vênus, que é o planeta do amor, do afeto, das relações. Vênus, nessa área, vai trazer uma condição de reclusão para o lado afetivo. Então, a pessoa pode não se sentir merecedora de um relacionamento, ou viver relacionamentos escondidos, que acaba sendo pelo sentido de não merecimento, ou ficando reclusa, não querendo se relacionar, ou se relacionando com pessoas que estão distantes. Essa é uma condição forte para quem tem Vênus na casa 12. Precisa achar a conexão com a vida atual para lidar com esse Vênus. Vênus também tem a ver com valores, com troca, né, com aprendizado de afeto. Então, essas questões podem ser mais difíceis para quem tem Vênus na casa 12. Marte na casa 12 vai trazer dificuldades iniciais com os começos, ou com a liderança, com a própria agressividade, com tomar iniciativa, com fazer de fato aquilo que está dizendo que vai fazer, porque Marte tem a ver com as ações, tá? A sexualidade, que Marte representa também. Então, ter Marte na casa 12, todo mundo que tem Marte na casa 12 tem dificuldade de começar. Então, depois do chute inicial, depois que consegue começar aquilo que está querendo, aí as coisas podem ir mais fáceis. Júpiter na casa 12. Júpiter é tido como grande benéfico, como que expande, que traz ampliação de horizontes, crescimentos, muitas vezes na área espiritual, na área de uma forma autodidata. Então, Júpiter na casa 12, a pessoa já teve essa função, provavelmente de mestre, de condutor, de aventureiro, de alguém que quer ser seguido pelas suas ideias, ou de alguém que tem algo a falar e quer ser seguido e quer ser ouvido, mas também prima pela sua liberdade. Saturno na casa 12. Saturno na casa 12 é uma das posições mais fortes para indicação de terapia de vidas passadas. Por quê? Saturno é o planeta que representa a nossa encarnação física, o estar nesse corpo físico, estar aqui encarnado. Então, Saturno na 12, a gente pode dizer, não queria nascer. Ficou lá, será que eu vou mesmo? Será que eu preciso ir de novo? Bom, o Saturno na casa 12, quer dizer, as limitações são estruturais. A pessoa está presa na última vida. E aí ela, na vida atual, a tendência é querer repetir os mesmos ambientes. Então fica nos mesmos amigos, fica nos mesmos espaços, medo de assumir responsabilidades, de assumir uma liderança, medo dos compromissos. Não que isso impeça de
assumir essas questões na vida atual. Mas o medo acaba dificultando inicialmente. Saturno se vence ou se trabalha com o tempo. Então a maturidade, o enfrentamento das dificuldades no dia a dia fazem com que a pessoa lide melhor ou compreenda melhor esse Saturno de casa 12. Mas significa que a pessoa teve cargos provavelmente altos, né? Esteve no topo, na direção, na coordenação, em atividades de responsabilidade, e na vida atual ela precisa rever como isso foi feito, porque lembrem que tudo que está na casa 12 representa que na vida atual temos que desenvolver com mais humildade, com mais cuidado, com menos glamour, digamos assim, ou com menos expectativa de aplauso para aquilo que a gente desenvolve. Urano, nessa área, a pessoa já tem um contato do passado com as coisas anticonvencionais, com ciência, com a própria astrologia, com grupos, com tribos diferentes. Urano traz muito um salto no futuro. Então a pessoa já lidou com isso, já tem essa intuição, já tem essa energia. E hoje essa energia, ela está reclusa. Você precisa achar uma forma de lidar melhor com esse Urano, com essa energia. Urano, inclusive, é a energia elétrica no nosso corpo, né? As pessoas que têm um Urano muito forte no mapa, tá? São pessoas, inclusive, que falam tamborilando com a mão ou batendo o pé. Quer dizer, o corpo não consegue ficar parado. A energia elétrica do corpo é tanta que a pessoa não consegue ficar parada. Urano é essa energia que traz o desejo de superação, de liberdade, de anticonvencionalismo, de buscar mesmo a felicidade sem limite e sem lenço, sem documento. Urano é esse. Então, na casa 12, você pode se sentir tolhido na sua liberdade. Ninguém está te controlando, ninguém está te prendendo, mas qualquer coisa que façam, o que peçam para você, a primeira coisa que você pensa é assim, não, vou ficar preso, não, vai me limitar, até você compreender que ninguém está prendendo você é quem está preocupado com isso, com o uso dessa liberdade. Netuno na casa 12, ele é, no mapa, no zodíaco padrão, ele é o planeta da casa 12, então ele está em casa, ele traz essa possibilidade dessa conexão, né, com o mundo, com o todo. Eu sinto, ou pressinto muitas vezes algo diferente, algo estranho, algo avassalador, eu sinto no meu corpo, eu sinto uma angústia, eu sinto um medo, uma insegurança de que algo ruim vai acontecer. Muitas vezes acontece do outro lado do mundo. Um terremoto, um desabamento, um problema coletivo, que a gente não vai ficar fazendo essa análise direta no dia a dia, mas que tem a ver com essas conexões com Netuno. Então, Netuno é a nossa anteninha, é o nosso tridente, digamos assim, que capta o que é o do coletivo. Mostra, na casa 12, que a pessoa já lidou com essas energias. E outra coisa, o Netuno na casa 12, muitas vezes, ajuda a pessoa na vida atual a se direcionar melhor vocacionalmente. Não pelo lado concreto, objetivo, não cercando aquela vocação, mas ao contrário, deixando fluir. Porque Netuno é o planeta da entrega. Então, viver essa energia de Netuno é não querer controlar. E por último, Plutão. O planeta Plutão na casa 12, não tem dúvidas que lidou com esse Plutão fortemente no passado. Então, poder, sexualidade, controle, ciências no sentido de pesquisas, de aprofundamento de coisas, rituais. E na vida atual, a pessoa pode se sentir limitada no seu poder, ou com medo de usar o seu poder, porque esse poder já foi forte no passado. Pode ser importante
desenvolver esse poder no bastidor, ser alguém que vai ajudar o coletivo, vai desenvolver esse poder pessoal, esse poder pelo trabalho, esse poder pelo dom no bastidor, na área onde se lida com o coletivo ou em instituições fechadas mesmo, manicômio, convento, prisões, né? Então esse planeta, Plutão, já é, assim como Saturno, a gente poderia dizer, mais kármico do que os outros. Então, Plutão e Saturno, na casa 12, trazem experiências mais fortes do passado para a pessoa lidar melhor na vida atual. Quer dizer, lidar melhor, procurar lidar melhor na vida atual. Então, vejam, como é que vai fazer essa conexão do passado com a vida atual? Nós falamos dos signos nas casas e dos planetas que regem essas casas. Então, esses planetas fazem conexão com a vida atual. Como o planeta regente do signo que está na casa 12 é que vai ser essa ponte para a vida atual. A área de vida, ou a gaveta da vida atual, onde esse planeta está, peguem, olhem no mapa, tem que olhar quais são as regências, que planeta rege que signo. O planeta que rege o signo da casa 12 é o planeta que a gente tem que fazer a conexão com a vida atual. Como é que eu trabalho, desenvolvo, melhoro as condições que eu trouxe do passado na minha casa 12, tá? Então, eu tenho alguns exemplos aqui, não vai dar para mexer com todos os signos, mas eu tenho alguns exemplos aqui para a gente pensar junto como é que isso funciona. Então, veja, eu tenho uma casa 12, uma bagagem do passado, tenho um planeta regente dessa casa 12 que vai estar em alguma área do meu mapa, em algum assunto da minha vida, para trabalhar hoje, tá? Então, esse planeta é quem vai, nessa área, que vai me dizer o como que eu preciso trazer ou lidar com aquele crédito ou aquele débito do passado. Eu coloquei mais ou menos na ordem aqui, para ver se dá tempo da gente ver. Como eu disse, isso é um recorte, não vamos mexer com o mapa como um todo. Vocês podem ter acesso a esses mapas depois, se quiser. Mas a ideia é focar na casa 12 e acompanharmos o planeta regente da casa 12, em que área da vida atual se manifesta, como isso está na vida da pessoa. Então, o primeiro mapa que eu vou mostrar para vocês aqui, a casa 12 está em Touro e tem Marte na casa 12. Esse é o mapa de Michael Jackson, tá? É o mapa de Michael Jackson. Então, Touro, nessa casa 12, Marte vai ter aquele exemplo que eu falei, né? Então, a dificuldade com os começos, porém, esse Marte em Touro aí acaba sendo poderoso para concretizar ações, para liderar, para colocar, para materializar algo relacionado com o desejo que Touro representa. Então, cadê o regente da casa 12, que é Vênus? Vamos acompanhar? Vênus em Leão. Vênus em Leão, encostando aqui na área 3 do mapa, que é a área de comunicação, movimentos. Mas Vênus em Leão, imagine, Vênus tem a ver com os valores, com o visual, ninguém duvida, né, do visual e da produção de Michael Jackson. E a casa 3 são os movimentos, foi o que ele mais fez junto com a música dele, eram os movimentos e a criação. Então ele trouxe, ele se projetou, né, ele trabalhou esse visual do passado, materializou com novidades aqui nessa área
3 do mapa, criando. A área 3 tem a ver com imaginação também, principalmente com inteligência, com a comunicação, as várias formas de comunicação, com os movimentos. E Leão é o brilho, né? Sem contar que junto aqui do Vênus tem o planeta da inconvencionalidade, o planeta Urano. Então ele era o próprio anticonvencional. Ele se liberou e trouxe do passado de uma forma nova, de uma forma anticonvencional, se mostrando, certo? Ele era um virginiano. Vamos passar para o seguinte, o mapa de Spielberg. O mapa de Spielberg tem Gêmeos na casa 12, e temos lá nessa casa 12 Urano em Gêmeos, que é o revolucionário, inovador, e o nó do norte, que é um ponto que na astrologia kármica representa um dos caminhos também para a missão de vida. Então já mostra a importância de alguém das ideias, de alguém anticonvencional, de alguém futurista, inovador, com múltiplas ideias, que é a cara de Gêmeos, mas de uma certa forma tendo que ficar nos bastidores. Esse nó do norte está aí, e lidar com grupos, lidar com diferentes, lidar com criação, inovação. Cadê o regente dessa casa 12? Como é a ponte, qual é a conexão com a vida atual? O regente é Mercúrio, planeta da comunicação, da inteligência, dos movimentos, das informações. Mercúrio está na casa 6, em Sagitário. Mercúrio está em Sagitário, na casa 6, que é a área do cotidiano. Sagitário é o signo da aventura. Alguém duvida das criações de Spielberg? Com as aventuras, com os movimentos, né? Com lugares diferentes. Sagitário tem a ver com outras culturas, outros povos. Então, ele achou uma saída no cotidiano, no trabalho do dia a dia, se expressando, levando longe também, porque os filmes dele atravessaram países, né? Não tinham limitação de horizonte, e ele cresceu no que eu chamo um trabalho de formiguinha, que é o sentido também da casa 6, nossas obrigações, nossa rotina, mas aventura o tempo todo. Outro de Gêmeos na casa 12, que eu achei bom trazer, que todo mundo, de um modo geral, eu diria todo mundo generalizando, mas eu acho que é todo mundo mesmo, todo mundo ama, é o Papa Francisco. Papa Francisco, que a casa 12 também é Gêmeos, e diferentemente de Spielberg, ele tem o nó do sul, ou seja, é o ponto que representa o passado. Então ele já teve muito envolvido. O nó do sul e tem Quiron lá também. É um ponto que representa o passado, esse nó do sul, portanto um potencial forte de quem mexeu já com muita coisa, pode ter dispersado ou não, muito conhecimento, muita informação, viagens, movimentos, muitas ideias. E Quiron traz um lado, ou agrega um lado curador. Eu não falei de Quiron antes, que Quiron não é planeta, é um asteroide, mas Quiron tem uma natureza jupiteriana. Então, o Quiron traz muito também a questão de sentido e de poder mexer com muitas coisas ao mesmo tempo, porque Quiron representa o mestre completo. Então, mostra que ele já lidou com muitas informações. Aí vou agregar aqui a questão do retrógrado, tá? O planeta retrógrado normalmente está relacionado com o mau uso daquela energia, com o uso inadequado, melhor dizendo, daquela energia no passado. Então mostra que os muitos conhecimentos do passado dele não foram bem aproveitados ou não foram bem utilizados. Onde está Mercúrio, que é o regente dessa casa 12? Como é que ele faz isso hoje? Como é que ele traz essa conexão da limitação para a vida atual?
Mercúrio está aqui na casa 7, em Capricórnio, que é a área relacionada com o outro no sentido da individualidade do outro, né? As parcerias, o se colocar no lugar do outro. Mercúrio em Capricórnio, quer dizer, ele é chamado, convocado para na vida atual ser mais sério, ser mais compromissado, se responsabilizar com o outro, casa 7, nos conhecimentos, nas falas, naquilo que ele traz. Então, esse Mercúrio na casa 7 traz uma proximidade do Papa Francisco com quem ele se comunica. Isso está visível na trajetória dele. Ele fala para a multidão como se estivesse falando para cada um. Então façam essa conexão da casa 12 também com a vocação, sem parar para pensar nessa vocação, que não está necessariamente aliado a uma profissão, mas uma atitude, eu diria assim, a um se deixar relaxar para aquela vocação chegar. Então veja, o Papa Francisco, ele fala com muita propriedade, com muita responsabilidade, com muita seriedade, sem perder o tom brincalhão, que é uma coisa de Mercúrio, que é uma coisa de Gêmeos também. Aí, vamos colocar outra pessoa com Gêmeos, ainda nessa casa 9. Por que eu trouxe essa pessoa? Porque é Elis Regina. Ela também tinha Gêmeos. Eu falei na casa 9, na casa 12. Acho que eu falei casa 9, casa 12. Tá? Então, a Elis Regina também tinha Gêmeos. Veja, são 3 personagens diferentes que tinham Gêmeos na casa 12. Mas a conexão com a vida atual foi diferente para cada uma dessas pessoas. Então, a Elis Regina tinha Gêmeos na casa 12, mas ela tinha o planeta Saturno. Eu trouxe esse mapa por causa da presença de Saturno. Saturno na casa 12, já no signo de Câncer. Então, uma questão kármica com família, com sentimentos, com as emoções, uma necessidade de se responsabilizar, de aprender, mas, de uma certa forma, tendo que superar esse padrão ou esse costume de se isolar. Saturno na casa 12 traz muitas vezes um isolamento, né? Saturno é meio ermitão. Em Câncer, então, um fechamento, uma dificuldade com os sentimentos, mas que, cadê o Mercúrio dela, que rege essa casa 12 que está em Gêmeos? O Mercúrio está na casa 9, que é a área, Mercúrio em Áries, aqui na casa 9 dela, que é a área de divulgação, que é a área de publicação, que é a área de levar longe a sua voz, o seu conhecimento, né? Mercúrio tem a ver com os 5 sentidos. Então, a comunicação dela foi longe. E de uma maneira arrojada, o Mercúrio em Áries. Então, ela topou o desafio de sair, digamos assim, da casca, para se projetar. Casa 9 é projeção no mundo. Casa 9 tem a ver com países estrangeiros, pessoas estrangeiras, com expansão do conhecimento. E Mercúrio, a comunicação sem limite, o desafio de comunicar. Claro, tem outros aspectos importantes aqui que iam dar a questão redonda, digamos assim, da vida dessas pessoas que eu estou trazendo aqui. Mas, como eu disse, isso é um recorte. Para fechar esses exemplos, eu trouxe o Walt Disney. O Walt Disney, que tinha na casa 12, eu trouxe o Walt Disney porque ele não tem planeta nenhum lá dentro. Mas ele tem a casa 12 no signo de Leão, no finalzinho do signo de Leão. Então, a gaveta ali está vazia. Mas a proposta do passado, Leão na casa 12, é alguém que já apareceu, que já teve
o centramento, que já teve todo mundo em volta de si, ou que já quis isso, né? E traz uma criatividade também. Leão é o signo da criatividade. Quem rege Leão? É o Sol. Então, onde está o Sol de Walt Disney? Ele era sagitariano, então o Sol dele está em Sagitário. Na área 3, a área da comunicação, das ideias, dos projetos. Um Sol em Sagitário e junto do planeta Urano, o planeta da revolução, da inovação, do quebra de barreira, da superação, do anticonvencional, que também representou a vida de Walt Disney, né? O futuro no presente e essa criatividade sem limites, que é esse Sol em Sagitário. Bom, eu acho que vocês puderam perceber a importância dessa casa 12, que é o nosso passado, nossa bagagem com créditos e débitos, a importância dessa área para a vida atual, para que a gente não fique presa na limitação que inicialmente ela traz. E que a gente se proponha a investigar, a ir atrás e a realizar esse sonho da Casa 12, fazendo a conexão com a vida atual, que é dessa forma meio simplificada que eu trouxe para vocês, mas eu sou muito prática, eu gosto de coisas mais, de ver resultados ou de falar coisas assim mais puxando mesmo para a realidade de cada um, para a prática, para cada um pensar como vai utilizar aquele conhecimento, né? Meu Mercúrio em Touro, então eu sou bem taurina nessa questão de falar, de organizar o pensamento. Eu espero que vocês possam aproveitar, pensando com mais cuidado nessa casa 12, se tem planetas lá, começa a investigar o significado desses planetas, para trabalhar os medos e principalmente ver essa ponte ou essa conexão com a vida atual, que é a área do mapa onde está o planeta regente dessa casa 12, como eu mostrei nos exemplos ali. Essa conexão é que vai fazer a diferença, porque a vida é uma construção. Enquanto a gente está vivo, a gente tem essa responsabilidade, essa obrigação e esse direito, né, de viver da melhor forma possível. Então, conhecer o seu passado, conhecer a sua casa 12, essa aparente limitação na perspectiva da astrologia kármica, é uma oportunidade de você avançar para essa ponte e poder usar melhor esses recursos do passado, do presente. Muito obrigada e até a próxima.